Olá, bom dia novamente. A nossa equipe agora está aqui na zona leste da cidade de Manaus, mais precisamente na delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde a gente vai conversar com os familiares do seu Pedro. Não sei se vocês acompanharam recentemente, infelizmente, houve uma situação de uma briga aí por parte de um sargento da Polícia Militar que teria espancado este senhor e depois disso, em decorrência desse espancamento, ele acabou vindo a óbito. A gente vai falar aqui com os familiares dele, vou falar com a filha, a Milena, que vai contar mais ou menos como aconteceu toda a situação daquela noite e também da questão do atendimento da saúde, que também teve aí uma outra situação. Milena, conta pra gente mais ou menos, é uma situação triste, a gente sabe, até desculpa por estar aqui perturbando, mas queria que você contasse pra gente mais ou menos como aconteceu toda a situação com o seu Pedro naquele dia. Bom, era mais ou menos 10 para 1 da manhã, minha mãe me ligou pedindo ajuda. Eu fui para lá, para casa dela, cheguei, meu pai já estava quase desmaiado, pressão 6/4, imediatamente eu liguei para o SAMU, nós fomos atendidos. Dentro do SAMU foi verificado todos os sinais vitais dele. Pressão 6/4, glicose 309, frequência cardíaca 55, a saturação 94. E ele se queixando de dor o tempo todo. Teve um momento que ele abriu os olhos e eu perguntei, pai, o que aconteceu com o senhor? E ele me disse que o Emerson tinha feito aquilo com ele, chutado a cabeça dele, chutado as costas dele. E fechava os olhos novamente. Chegamos no Platão Araújo. Ele foi para o politrauma e lá o que foi feito com ele? Um acesso e uma aplicação de um soro. Somente isso. Exame de imagem nenhum foi feito, nem solicitado nesse hospital para o meu pai. Nenhum exame de imagens para saber a causa da dor que ele tinha. Ele gritava de dor, gritava de dor. No politrauma, quando ele estava ali, como ele defecou, porque ele não tinha mais controle das suas funções fisiológicas, minha mãe levou ele para o banheiro. O maqueiro, deixou ela lá na porta do banheiro para fazer toda a higiene dele. Sozinha ela não conseguia, eu pedi para entrar. Nós lavamos o meu pai, demos banho tudinho, depois voltei para o politrauma com ele. Disseram que não era para ele ficar lá, que era para ir para a clínica médica. Na clínica médica fiquei muito tempo no corredor. Chamei por médico, por técnico, por enfermeiro, apareceu um e disse que o médico que ia entrar no consultório seguinte ia avaliar ele. Esse médico, depois de um bom tempo, entrou e lá dentro, sentado, nem para levantar para ver meu pai. Minha mãe entrou e perguntou, doutor, o senhor não vai ver meu marido? Calma, bebê, eu vou ajudar. Foi isso que ele disse. E olha, essa ajuda dele, cadê? Aí eu disse, doutor, meu pai está ficando com o rosto roxo, o senhor pode verificar? Vamos verificar os sinais vitais. Empurramos a maca do meu pai até a mesa da técnica de enfermagem. Ela colocou o aparelho nele e como ela não conseguia verificar devido à agitação dele, ela retirou os aparelhos dizendo que ele era bêbado, que o bêbado ia quebrar o aparelho. E eu disse que ela respeitasse, porque meu pai tinha nome. O nome dele era Pedro Augusto, que ela respeitasse e chamasse ele pelo nome, assim como todos os pacientes tinham nome. E aí, depois disso, eu, por conta própria, fui em outro posto de enfermagem, pedi emprestado um aparelho de PA de pulso e eu, por várias vezes, tentei verificar a pressão do meu pai e consegui por 2 vezes. A primeira deu 19/10 e mostrei para o médico. Ele disse, tá alta, tu pode verificar de novo? Ele pediu novamente para eu verificar. Eu verifiquei, 8/6 mostrei para ele. E aí ele disse, vamos fazer uma medicação. Fez Plasil, diclofenaco e novamente um soro na veia. E meu pai continuava a gritar de dor, sem controle das suas funções fisiológicas. O meu pai bebia sim. Todo final de semana bebia e voltava para casa, porque era naquele mercadinho que ele bebia. Ele bebia e voltava para casa, que era umas 10 casas depois da nossa. Mas nesse dia foi diferente, meu pai estava totalmente diferente, estava desacordado, vomitando, defecando, coisa que ele não fazia desse jeito. Não era assim, ele não tinha controle de mais nada. E gritava, se queixava das dores no corpo. E nenhum médico deu atenção para essas dores. Para eles era só a bebida e acabou-se. Nenhum. Meu pai ficou mais ou menos de 2h10 a mais ou menos 6 horas da manhã naquele hospital, em cima de uma maca. Ninguém atendeu o meu pai quando nós decidimos em levar ele para casa, porque não estava tendo atendimento nenhum. E ele disse, me leva para casa, me tira daqui. E vocês ainda foram informados que foi emitida uma nota informando que ele teria evadido do hospital, né? O hospital emitiu uma nota dizendo que nós evadimos do local, que foram chamados várias vezes para fazer exames. Que exame? Hemograma? Eu não sabia que hemograma verifica a fratura. Eu não sabia disso, que hemograma verifica a fratura. Agora esses médicos, parece que hoje em dia tem visão de raio-x, porque eles olham para o paciente e dizem que não tem nada fraturado. Só vai saber se você fizer um exame de imagem, uma tomografia, alguma coisa, um raio-x para saber o que aconteceu. A pessoa está gritando de dor, está se queixando de dor, porque alguma coisa está acontecendo ali. Alguma coisa está acontecendo. A gente fica indignado com esse policial que veio se apresentar. A delegacia não falou nada, não foi falado nada para ninguém que ele se apresentou, né? Fiquei sabendo ontem à noite que ele se apresentou, deu a versão dele e simplesmente foi liberado.
Por que que também lá no sábado não foi emitido um mandado de prisão para ele? Por quê? Porque na madrugada do sábado, meu irmão fez o primeiro boletim de ocorrência no 6º DIP. E após o meu pai falecer, eu vim aqui, na delegacia de homicídios, fazer outro boletim de ocorrência. Por que que em nenhum momento desse foi solicitado um mandado de prisão para ele? Por que que não foi feito isso? Não foi feito nada disso, até agora a gente está sem saber como é que está o caso, o andamento do caso, sem saber nada disso. Nas imagens, quem já viu as imagens, mostra o meu pai, mostra o dono do mercadinho, mostra esse agressor e mais 2 pessoas que estão ali. Essas 2 outras pessoas também têm que ser chamadas. Uma ficou parada, feita estátua, porque não ajudou, são vizinhos ali de perto. Dono do mercadinho, esses 2 outros moradores não tiveram coragem de ir na minha mãe, chamar ela, nem ligar. Porque o dono do mercadinho tem o número da minha mãe. Por que que não ligaram? Por que que não foram lá? Também foram omissos, sim. Também foram omissos a situação que estavam vendo. Ninguém fez nada, e meu pai saiu de lá, foi para casa e caiu. Se naquele momento ninguém tivesse passado na rua, até que horas ele ia ficar ali? Até que horas? A sorte foi que o sobrinho do vizinho passou, quando chegou do trabalho, e viu meu pai nessa situação. Foi aí que começou todo o atendimento. É revoltante saber desse policial, né, que isso não é um policial, isso é um bandido, porque ele é um bandido, é bandido. Vim dizer que meu pai morreu, não foi por conta da agressão, é mentira. O atestado de óbito está aí para provar. Não foi porque ele é diabético, porque ele era hipertenso, não foi por comorbidade nenhuma. Foi por fraturas, várias fraturas, devido às porradas que ele deu no meu pai. Foi por causa disso. Por conta da forte violência que ele acabou falecendo, não é? Sim. Aí teve a negligência do hospital, que não teve atendimento correto. Não adianta o Platão emitir essas notas porque são notas mentirosas. Por que que vocês não mostram as imagens da gente o tempo todo com meu pai na maca no corredor do hospital? Mostre essas imagens, Platão Araújo, mostra. Mostre essas imagens. Deviam mostrar essas imagens também. A omissão do dono do mercadinho, a omissão dos 2 moradores que também ali estavam. E não avisar ninguém lá de casa. É perto, são moradores antigos, é perto da casa da minha mãe. E não foram avisar. Isso, gente, essa família está aqui aguardando por informações. Porque a todo momento tentam desencontrar essas informações e eles clamam por justiça também. Porque até então, o principal aí, dono dessa história, acabou saindo pelas portas da frente aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Essa é a pergunta que a família quer saber. E a justiça? Aonde fica? Ainda tem aquela outra questão. E a bronca? É com quem? 2 questionamentos de uma família que até agora aguarda uma resposta e sofre o luto de ter perdido aí o principal senhor da família. É isso que a gente tem para trazer para vocês. Infelizmente é uma situação triste que a gente traz e a gente vai aguardar também. Trazemos atualizações para vocês. A gente espera trazer uma atualização positiva para a família, porque querendo ou não foi um ente querido que foi perdido de uma forma muito brutal. Um senhor, um idoso, foi espancado. Começa daí. Teve negligência médica, teve negligência por parte das autoridades, então essa é a resposta que a família quer. A família quer justiça. Quer que tudo seja esclarecido da forma correta, como deve ser. As imagens são de Tássio Pierre, reportagem de Andresa Lira para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo Cabem Aqui.